tragédia com o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro traz pra gente aqui algumas preocupações também sob o ponto de vista local. E é por isso que nós recebemos hoje no programa Espaço Aberto, exibido pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Luiz Fonseca, que é secretário municipal de Cultura. Eu queria te agradecer pela presença, secretário. Boa tarde, é um prazer estar com vocês sempre. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos o Fernando Castilho pela Rádio Câmara e o Gustavo Rosella pela TV Câmara Bauru. Antes da gente começar aqui fazendo um diagnóstico da situação dos museus da nossa cidade, eu queria que você, como representante do poder público local na área de cultura, fizesse conosco, começasse o programa fazendo uma reflexão sobre o que representa a destruição de um acervo como o que continha o Museu Nacional do Rio de Janeiro para a memória de uma sociedade. Sem dúvida, uma perda irreparável. Quer dizer, são anos e anos e anos juntando material, trabalhando, catalogando, levando ao povo um pouco da sua história, né? E de repente, do nada, aquilo se vai como um passe de mágica. É frustrante, a gente fica, eu diria até revoltado, né? Pelos cuidados que se dão à nossa história, né? A gente vive ouvindo as pessoas dizerem que um povo sem cultura não tem nada, tal. E de repente vai tudo isso rala fora e a gente não tem como recuperar. Infelizmente, você pode recuperar as paredes, mas a história real se foi. E é irreparável. Essa tragédia, ela reacende a preocupação com a segurança dos prédios públicos no país todo. Obviamente, aqui nós falamos da nossa cidade. Foi manchete do jornal, inclusive nessa semana, depois do anúncio da tragédia no Rio de Janeiro, que os 4 museus de Bauru não têm o seu auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Eu queria que você falasse um pouquinho da situação das 4 unidades, secretário. Perfeito. Nós temos lá, vamos começar pelo mais adequado, que é o Museu Ferroviário. Ele foi inaugurado em 89, uma estrutura brilhante, é um prédio antigo, histórico, tombado. Esse museu, ele conta com uma equipe muito profissional, brigadistas de incêndio, toda a estrutura para uma emergência, lá existe, portas, acessibilidade, está tudo ali. Mas nós não temos o AVCB, né? Como eu disse anteriormente, nós procuramos saber do porquê, ainda não tive essa resposta, e não é de agora, repito, não é porque caiu uma porta que a gente vai ver problema de casa. Há um tempo eu já pedi essa análise, estamos aguardando a resposta, acho que agora vem mais rápido, para a gente entender o que falta naquele museu, especificamente pelas condições que ele tem. Evidentemente que é uma casa tombada, todos os seus itens internos e externos são tombados, então a manutenção é um cuidado especial, porque nós temos que manter isso. Eu não posso trocar uma janela de 80 anos por uma janela de alumínio, quer dizer, eu tenho que manter toda aquela estrutura de alguma forma, né? E claro que esse tipo de moradia, esse tipo de local, esse tipo de ambiente, ele é propício, porque é madeira, é uma coisa mais fragilizada, né? Mas a gente tomou os cuidados para que isso não aconteça, né? Fatalidades podem acontecer? Podem, claro, a gente não pode falar que nunca, e tomara a Deus que não, mas tomamos todos os cuidados possíveis para que isso não ocorra. Nós temos o MIS, o Museu da Imagem do Som, que é um museu que ainda não foi criado publicamente, mas ele existe nominalmente, e Museu Histórico. Esses estão localizados ali onde é a Feira do Rolo da Estação Paulista. Os seus acervos estão lotados em 2 casas que ficam dentro do complexo da Estação Paulista. Por quê? Porque o prédio principal, que desde 2012 entrou em reforma e parou no mesmo ano, nós estamos recuperando agora, tentando fazer retomada de investimento, né? Para que a gente possa acabar a reforma e aí sim criar um museu histórico, liberar para consultas, enfim, bem como o Museu da Imagem do Som. Como o recurso nunca é bom, nunca é farto, nós entramos com o projeto no FIDE. O projeto foi muito bem avaliado, foi classificado, estamos aguardando um posicionamento final de investimento. Esse valor é de R$1,5 milhão para que nós possamos terminar essa obra e assim transferir todo o acervo para esse espaço. E ali vai ter acessibilidade, sistema, mesma coisa que o outro, que a gente tem esse cuidado. O quarto seria a Casa Ponce Paz, que é uma casa que tem um vasto acervo da família Ponce, dos irmãos Ponce. Abriga a Pinacoteca Municipal de Bauru. Exatamente. E além disso, nós temos sempre exposições de artistas nacionais ou internacionais, locais de fora, enfim, com exposições brilhantes lá dentro. Também é um prédio antigo que requer cuidados especiais,
Mas a sua escada, por exemplo, interna, ela é toda de madeira. Então, é mais um ponto vulnerável. Então, nós temos que tomar alguns cuidados. Também temos a brigada, temos tudo lá. Mas são pontos que a gente tem que ter alguns cuidados. E sabendo, em breve, certamente você vê os porquês de algumas coisas. E a gente vai ver a possibilidade do que a gente pode fazer para melhoria de qualidade e cuidados com o próprio espaço, né? Agora, quando a gente fala em segurança contra incêndios, né, e daí a necessidade de apresentação, de obtenção desse auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, fomos fazer uma pesquisa sobre os dispositivos, sobre os requisitos que são necessários para que esse documento seja obtido pelo prédio público. Alguns deles são a instalação de escadas e patamares com corrimão e guarda-corpos, a porta anti-chamas, as saídas sinalizadas e os dispositivos de acessibilidade. Qual é a dificuldade de implementação desses dispositivos em prédios públicos, especialmente esses que abrigam museus? Bom, a nível de museu, eu não teria muitas dessas necessidades apontadas, porque todos são em plano térreo, exceto a Pinacoteca, que tem um segundo andar, mas tem a escada e tem um guarda-corpo. Então, eu não vejo que todas essas condições se aplicam lá. Conversando outro dia, um tempo atrás, com um representante do Corpo de Bombeiros, falou-se talvez de um material anti-chama que você aplica na madeira e tal. A gente já está vendo isso também há algum tempo. Então, eu não sei, talvez essas outras regras sirvam para prédios maiores, enfim, né? Não sei. Pela cultura, eu falo para ti o seguinte: nós não precisaríamos disso tudo para os nossos prédios, porque eles são térreos. 1. 2. Dependendo do investimento, porque o nosso orçamento não é o maior orçamento do mundo. E não estou falando de Bauru, não. O Gazeta me dá muita força, ele apoia as decisões sempre. O problema é universal, a cultura é sempre o rabicho de orçamentos em todo o país. Então, você depende muito o quê? De projetos que você executa com a parceria com a comunidade, bem como através de emendas parlamentares que você pede para finalidades específicas. O ano passado eu tive nenhuma emenda aprovada, nada, pela cultura. O que nós tivemos foram PROACs feitos pela comunidade, parceiras, e o ano passado, inclusive, esse porte financeiro que veio foi para ter a base de dados digitalizada do museu, que nós já temos, com mais de 5.000 índices já cadastrados. Então, o material é higienizado, tratado, digitalizado e colocado na base de dados. Então, a gente depende muito dessas parcerias externas. Quem sabe agora, no despertar, porque as pessoas, sei lá, se de repente alguma tragédia faz com que as pessoas acordem, né? Porque nós temos muitas coisas a serem feitas, que a gente consiga alguma coisa. Até pedir, nós temos que entrar esse mês de setembro com emendas parlamentares para valer o ano que vem. E eu pedi emenda para tudo que é cultura. Tudo que for ponto de cultura, eu quero bibliotecas para todos. Por quê? Quem sabe a gente consegue alguma coisa para ajudar, porque o nosso orçamento é pequeno. Então, as manutenções que são feitas no museu, no teatro, nas bibliotecas a mais, sai da mesma conta. Eu tenho que ir administrando esses recursos de uma forma inteligente para que eu não deixe ninguém descoberto. Então, a gente já fica meio apertado, né? Nessa história toda. Mas está dando certo até agora. A gente não tem grandes dificuldades, não. O item mais caro desse processo todo me chegou aí tem uns 30, 40 dias para o teatro, porque eu estou trabalhando no teatro para ele ter o seu AVCB. É a pintura do teto de madeira com verniz anti-chama, que custa realmente muito caro. Mas a verba eu já consegui. Eu só preciso agora disponibilizar um processo de compra. Que é o maior espaço e mais vulnerável, porque o teatro é grande demais, né? Tem muita madeira também. Os outros locais são tranquilos. Eu não vejo grandes dificuldades. Eu vejo, sim, o problema do investimento na cultura. Isso eu reclamo muito. Porque, infelizmente, e não é aqui, repito, não estou falando de Bauru e não quero que isso seja jogado contra nós do governo, não é isso. Mas todo mundo que fala de cultura fala de festas. Então é festa disso, festa daquilo, festa daquilo outro. A cultura é muito mais do que festa. A cultura é responsável pela memória de uma comunidade, ela é responsável pela produção, pela criação de artistas. Nós temos quase 2.000 alunos fazendo cursos com a gente de música, de dança, de teatro, de artes cênicas, de artes circenses, machetaria e tantos outros que agora até fugiu o nome. Nós temos banda, nós temos orquestra, nós temos companhia estável de dança. Um universo tão grande e as pessoas olham pra gente como assim?
show. Isso tem que parar um pouco, sabe? A gente tem que refletir um pouquinho que o nosso mundo é outro. O show faz parte do jogo, mas nós temos muito mais coisas importantes para poder administrar do que um simples evento pontual. A cultura, aliás, está intimamente ligada à educação, né, secretário? Sem dúvida. Eu tenho comigo algumas coisas. A minha vida inteira foi com educação. 25 anos da minha vida foram voltadas para a educação. Fui diretor de 2 instituições grandes. E eu digo o seguinte, o pilar de uma sociedade são 3. Família, escola e cultura. Sempre falei isso. Família é o que dá a educação, é o berço, dali que tem que vir. A escola ensina, ler, escrever e outras coisas. E a cultura é outra ponta que faz a junção dos 3. O que nós estamos perdendo hoje? A família, bagunçadas, desestruturadas na sua maioria. Nós estamos perdendo o ensino, porque as crianças chegam já despreparadas, portanto você já tem uma quebra de qualidade. Remuneração de professor vai muito baixo. E a cultura fica em segundo plano, a criança fica na rua. Você pode ofertar o que você quiser numa comunidade, vão 2, 3. De 100 vão 2, vai 1, 5, enfim. Porque as famílias não estão ali para cuidar dos seus filhos menores. Então essa coisa tem que mudar. Se a gente não mudar isso, Lidiane, o mundo cada dia vai ficar pior. Então a gente já tem as escolas, mudando um pouquinho de assunto, mas pegando o filão da educação. Você não tem mais a reprova, você é obrigado a passar as crianças. Não pode ser assim. Você tem que obedecer a evolução de cada um. Nem todo mundo tem o mesmo time para a vida, para o aprendizado. Tem crianças mais rápidas, tem crianças mais lentas, e você tem que administrar isso. E isso é uma parceria escola-família. A escola faz, a família não faz, se perde o link de novo. Então eu acho que a cultura vem ajudar no processo de juntar esse canal. Quando você traz a criança para a cultura, você traz o pai e a mãe. Porque obrigatoriamente eu vou até a casa deles. Então a gente consegue fazer essa puxada. Eu acho que é o único caminho da gente mudar um dia esse país. Na minha simples linguagem, porque é o que a gente percebe no dia a dia. Escolas sendo agredidas, professores sendo queimados, já aconteceu agora há pouco tempo. Um aluno queimou o cabelo de uma professora em sala de aula. A gente vê o desrespeito com o professor, a gente vê a criança abandonada, a criança com fome porque em casa não tem comida, enfim. Uma coisa que eu estou falando, todo mundo fala, mas ninguém faz nada para mudar essa situação. E eu acho que é isso que a gente tem que mudar nesse país, aqui como um todo. E a cultura é um forte laço para tudo isso. E as pessoas têm que entender que a cultura é um forte laço. Tanto em aprendizado, porque cultura também são museus, são leituras, bem como arte. A arte da dança, a arte do teatro, a arte da machetaria, a arte do circo, a arte da dança, enfim, tantas artes que a gente tem e a gente percebe que não tem essa vontade ou esse direcionamento dos pares. E é isso que a gente tem que mudar. Secretário, aproveitar que nós tocamos no assunto educação e eu queria comentar sobre a dificuldade de fazer não só a manutenção, mas também a segurança dos prédios públicos. A Câmara de Bauru vem acompanhando várias unidades escolares, especialmente da rede municipal e estadual de ensino, que tem sofrido sistematicamente com atos de vandalismo. E existe uma discussão muito grande em torno de modelos de implementação de segurança pública nessas unidades escolares. Hoje, no dia em que nós gravamos essa entrevista, nós recebemos uma informação, um release da assessoria de imprensa da Prefeitura, de que a biblioteca ramal do Núcleo Geisel teve furtos nessa madrugada. Torneiras, fios de cobre foram levados. Essa dificuldade também de implementar segurança nos patrimônios públicos ligados à cultura, você sente isso na sua pasta? Sem dúvida. Não apenas a cultura, não, a educação e outras unidades. Sim. A gente tem a dificuldade da segurança. Nós temos uma segurança própria, digamos assim, são servidores. É uma categoria muito antiga e não houve reposição no tempo. Então você pega vigilantes já com uma certa idade, não tem a disposição de encarar alguma situação ou ter a agilidade de fazer uma ligação, enfim, de uma emergência. E eles têm o mundo deles. É difícil você falar para eles assim, olha, se surgir alguma coisa, pega o telefone, liga pro 90, liga para mim, liga. Não faz. Eles se acumulam e deixam. Antes de acontecer lá, de que acontecer alguma coisa comigo. Isso é real. E nós não temos hoje condições de colocar um segurança por unidade. Né? Por exemplo, as bibliotecas não têm. Bibliotecas, a gente confia em quem?
na comunidade do seu entorno. Então, quando aconteceu esse, por exemplo, o caso do Geisel, nós fomos comunicados pela vizinha, que ela viu o movimento, mas quando viu já tinha ido. Então, a comunidade tem que se engajar nesse processo para tomar cuidado. Se você voltar um pouquinho no tempo, a questão de 1 ano atrás, o Céu das Artes, que é um grande empreendimento, um grande investimento feito pelo governo federal, durante 2 anos ele ficou intocável, lindo, maravilhoso. Mudou o governo, na primeira semana de janeiro de 2017, nós sofremos no mesmo dia 4 roubos. No mesmo dia, assim, seguidos. E aí fala assim, mas tinha segurança? Tinha 2. No primeiro roubo tinha 1, nos demais tinham 2, ninguém viu. Roubaram tudo. E assim, durante o ano foram mais 5 roubos. Nós tínhamos que colocar gradis, enfim, tentar amenizar. Vendo que nada dava certo, tudo que a gente fazia, eles acabavam vandalizando de alguma forma, mudamos a estratégia. A gente estava no aprendizado também. Envolvemos a comunidade, criamos um conselho da comunidade daquela região, do CEL. Hoje o CEL é o CEL. Hoje nós temos lá 40 e poucos alunos da Camerato de violinos, são crianças de 8 a 14 anos que tocam violinos. Nós temos dança, nós temos arte, biblioteca, nós temos um monte de coisa funcionando sem mais nenhuma tentativa de furto. Porque houve o envolvimento daquela comunidade, que eu chamo de engajamento. Então, se a comunidade se sentir inserida no contexto, diminui o problema. O fato é que nem todas as comunidades têm essa liderança, né, para nos ajudar. Mas que é uma dificuldade muito séria, falam em monitoramento, eu acho importante também. Não vai minimizar, porque eles vão continuar evadindo. Mas vai diminuir, né? Porque é diferente. Alguma saída. E nós não temos com a contratação de vigilantes de algum tempo. E eu acho que não teremos tão cedo, né? Eu acho que está se pensando em alguma coisa de contratação de uma empresa privada, enfim, alguma parceria. Mas por enquanto não. Estamos sujeitos mesmo, não tem jeito. Teve a escola que ia ser inaugurada um tempo atrás, lembra? E um dia antes de ser inaugurada arrebentaram o muro. Toca, fazer um muro de novo. É isso que acontece. A gente não entende por quê, né? Na verdade, a comunidade tinha que tomar conta daquele patrimônio. Porque ali que o seu filho vai assistir sua aula, é ali que você vai ter essa aula de crochê, essa aula de dança, né? Enfim, a gente tem essas parcerias com algumas escolas. Mas se não houver engajamento, não vai ter jeito, não. Secretário, a informação da Prefeitura de que um grupo de trabalho multidisciplinar foi criado há cerca de 1 ano pelo Executivo, né, com o objetivo aí de adequar os imóveis, vários deles, não só os museus, obviamente, são quase 200 imóveis com problemas de ausência de documentos para regularização aí com relação a essa questão do Corpo de Bombeiros, como a gente vem falando aqui no programa, mas enfim, este grupo multidisciplinar é composto por representantes, segundo a Prefeitura, da CEPLAN, da Defesa Civil e da Administração. Eu queria saber se você já participa ou já participou das reuniões desse grupo e se agora pretende se envolver um pouquinho mais com essas discussões, com esses estudos, até em razão aí dessas discussões em cima desses pontos de cultura tão frágeis, tão vulneráveis aqui na cidade e no país. Na verdade, eu não faço parte efetiva do comitê, mas faço parte como um participante. A gente está sempre palpitando de alguma forma, ou levando problemas, tentando buscar soluções em conjunto, isso sim. Então, é a própria CEPLAN que está, é a administração, tal. Mas as demais secretarias também têm os seus problemas. E eles levam esses problemas também para essa comissão, né? E aí eles vão desenvolvendo o trabalho para tentar chegar a algum consenso, né? Até o Davi, parece que é o Davi que falou sobre isso, saiu no jornal de ontem, se não me engano, de que o estudo vem acontecendo, mas de uma forma lenta. Acho que ele falou uma coisa assim, se não me engano. Mas não, é que assim, são muitas variáveis. Então, é difícil você entender 200 universos com características diferentes, com tamanhos diferentes, com potencialidades diferentes. Quando você fala em museu, visualmente você consegue localizar o espaço e a forma. Quando você fala numa estação de água, é gigante. Quando você fala num gabinete, é gigante, você não consegue ver como um todo. Quando você fala de outras áreas, enfim, de outras secretarias, obras, CEPLAN, o próprio prédio, né? São coisas muito grandes, né? Os almoxarifados, enfim. Então, são características muito pontuais, diferentes umas das outras, necessidades também são diferentes. O problema é o mesmo, ou é o roubo, mas a forma de cercar esse processo são diferentes. E é isso que é a demora, que são os estudos pontuais para cada situação. Pelos museus,
a gente já tem ideia do que fazer, e não é de hoje, de algum tempo. Nos faltava algumas coisas. Por exemplo, o Sambódromo. O Sambódromo é uma unidade nossa, não tem AVCB. Conversei com os bombeiros e lá nós temos que fazer algumas obras simples, que nós vamos executar agora. Para o carnaval temos o AVCB. Então, dá tempo, é tranquilo. É uma obra de 30 dias no máximo. O que é demorado é a aquisição do material. Essas obras incluem quais serviços, quais reparos? O corrimão, mudança de escada, porque alguns degraus são diferentes dos outros numa obra passada. Então tem que colocar em padrão único e corrimão, para que as pessoas possam segurar em qualquer ponto do sambódromo. Só isso. É muito simples. Nós entramos com um pregão já há algum tempo. Esse pregão deu deserto depois de 5 meses. Essa burocracia mata a gente também. Então agora, como deu deserto, eu posso buscar outros caminhos. Eu já fiz, já encaminhei, então em breve já tem a liberação, eu já compro e já faço. O teatro nós já estamos mexendo também aos pouquinhos. Nós temos que mexer nas cadeiras, já estou mexendo. Nós temos que colocar iluminação nos degraus do teatro, já comprei. Nós temos que fazer indicadores, já fizemos. A limpeza daquelas cortinas também já está providenciado. Em breve vem a empresa fazer a limpeza e é um produto que eles passam que segura também. E por último o teto com o processo do verniz anti-chama. Essa verba está liberada, está comigo. Essa verba, inclusive, foi liberada pelo Conselho Municipal de Cultura, que vem do fundo do teatro, de receitas advindas do teatro, né? Um fundo de cultura para este fim. Então, esse recurso está garantido, só estão buscando a empresa. Nós estamos achando a empresa correta ainda. Mas é questão de dias também, ali vai estar tudo correto. O teatro tem uma dificuldade, na realidade. Ele foi feito nos áureos tempos, aí não sei quantos anos ele tem exatamente. Ali, se eu não me engano, era um mercado, aquela área. Vocês que talvez sejam mais de Bauru tenham essa noção. E foi adaptado por um teatro. Na verdade, você tem uma entrada principal e uma saída. Normalmente teria que ter 2. E a segunda eu não consigo fazer. Então, nós estamos fazendo todo o processo e no dia e fazer com que a gente tenha um fluxo de saída por uma saída lateral que a gente já está vendo. Quer dizer, é só isso que falta para o teatro, é pouca coisa. O teatro é muito pouca coisa. A nível de museu, já falei, eu acho que essas regras que você passou não condiz, porque lá não tenho rampas, eu não tenho escadarias, é tudo muito plano. Eu acho que é muito mais voltado para produtos anti-chamas mesmo. As madeiras, alguma coisa que segure, né, esse processo do fogo, que alimente o fogo. E eu acho que basicamente, no caso dos museus, equipes muito bem treinadas. Porque na realidade são eles que estão ali e o fogo não nasce do nada e explode tudo. Ele nasce em algum ponto, então é de fácil combate, só se for na madrugada, enfim, mas a gente não pode pensar em tudo também e achar que tudo vai acontecer, né, qualquer hora. Então eu acho que a gente está no bom caminho também. Agora nas demais unidades, confesso que eu não sei, porque eu não sei a especificidade de cada um. Eu não sei a necessidade de cada um, de que forma que vai ser feito e o porquê que não tem. Eu não consigo enxergar isso. O agravante do Museu Nacional foi a existência de muito material, muito produto inflamável, né? Até para conservação ali das peças de pesquisa, não é, secretário? Sim, mas todos, né? Você veja, ali você trabalha essencialmente com papel, né? Tudo é muito vulnerável, tudo. Você pega desde o solo, desde o chão até a forração, é madeira. Telhado de madeira. Você tem um material de altíssima facilidade de combustão, papel, estátuas, não tem jeito. A única coisa que eu estranho no Museu do Rio é que quando você tem um incêndio, ele começa num ponto, ou seja, num lado, no primeiro andar, no terceiro, no segundo, enfim, algum ponto. Eu fiquei espantado quando eu vi que o espaço como um todo estava queimando. Uma grande fogueira num quadrado. Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de ir até o museu. Eu fui umas 4 vezes. Ele é muito grande. Você anda muito, porque as alas são distantes, são muito longas. Como é que ficou aquilo daquele tamanho?
Essa explicação eu não consigo achar, porque... Os moradores das redondezas relataram sensações de mini explosões, né? Então eu outro dia eu fui até um pouco leviano numa entrevista, que eu estava tão bravo com isso, e me pegaram de calça curta e eu fui leviano. Eu acho que aquele incêndio foi criminoso, porque não é possível começar um incêndio daquele porte, e se ele começa no terceiro andar, a tendência é que ele suba e dá tempo de alguém chegar e salvar de baixo. Se começa embaixo, se vai pegando os andares superiores. Mas o complexo todo, aquilo é muito grande, gente. Você leva a imagem superior por cima da Globo, por exemplo, que passou lá filmando, era uma grande fogueira quadrada. Como é que chegou aquilo? Aí os bombeiros disseram que durante 30 minutos ficaram sem água. Gente, não dá para em 30 minutos, eu posso estar sendo leviano de novo, queimar um quadrante daquele pó. Aquilo é muito grande. Não dá. Tem alguma coisa que está errada, tomara que as investigações levem e peguem os culpados. O problema é que as pessoas já começam a tirar da reta. Então eu vi uma reportagem agora vindo para cá, que o diretor falou assim que infelizmente já foi, não temos o que fazer, procurar culpados não vai adiantar. Como não vai adiantar? Eu acho que é isso que a gente pegar os culpados por uma desgraça dessa, de um espaço maravilhoso que contava a nossa história, a história do mundo, e de repente acabou e tudo bem. Não se pega ninguém, não se pune ninguém, não se faz nada. E não há uma responsabilidade única, a responsabilidade é compartilhada. Sem dúvida. Tem uma universidade que estaria por trás disso, né? Cuidando, tem os recursos para tal. Um recurso de 3 bilhões e 600, me destinar 50 mil para o museu daquele porte, não paga nem o papel que se usa para lavar a mão. Então tem muita coisa errada, Lidiane, infelizmente. Secretário, só para a gente encerrar a entrevista, eu queria só voltar aí na questão do Museu da Imagem e do Som e também do Museu Histórico Municipal. O senhor comentou que está aguardando a liberação de uma verba de R$1,5 milhão. Eu queria saber qual é a previsão, se tem um prazo, uma perspectiva aí para obtenção desse dinheiro e o que faltaria para, de fato, esse museu estar liberado à visitação pública de forma integral. Ok. Esse projeto deu entrada no começo do ano, então você envia ao FID a sua proposta. Olha, eu vou fazer a reforma de um museu assim assado. É um descritivo simples. E aí você passa para uma triagem. Vai para eles e eles escolhem alguns projetos. Quando eles escolhem esses projetos, você obrigatoriamente tem um prazo muito pequeno, coisa de 30 dias, para entregar um projeto físico. E nós já tínhamos. E aí o projeto está lindíssimo, redondinho. Deu o prazo, nós já aplicamos esse projeto para eles. E veio novamente o retorno dizendo que o nosso projeto foi aprovado. Ok. E agora precisa aguardar os prazos de liberação. Então nós estamos na fase de liberação. Documentalmente, tudo foi entregue. O projeto está perfeito, o descritivo, tudo tá, as contrapartidas, né? Porque tem uma partinha que o município tem que colocar, garantido, tudo certo. Agora depende deles para essa liberação. Eu venho perguntando sistematicamente quando. Me disseram que eles receberam um volume muito grande de projetos, então eles têm um prazo para devolutivas de projetos que não foram aprovados, até tem os recursos que vêm. Essa fase já acabou e chegou numa fase agora de que, com o primeiro turno, daqui a 30 dias, não se pode fazer muita coisa. Quando acabar o primeiro turno, o dia 8, aí volta ativa até o próximo período do segundo turno. Então calcula-se, eu não tenho a certeza disso porque não depende de mim e muito menos da prefeitura, a gente só fica cobrando. Mas eu acho que esse ano ainda sai. Esse ano ainda sai a liberação. Tenho fé que sai pelo elogio que nós tivemos do projeto. Foi muito bem feito, muito bem detalhado, e eu acho que encaixou perfeitamente no que eles querem e nos objetivos que eles querem. Então agora aguardar. Em saindo dinheiro, eu daria assim, porque tem a período de licitação, enfim, né? Eu acredito que em prazo de um ano, isso sendo exagerado, as obras estariam prontas, porque falta muito pouca coisa. Falta fiação, falta janelas e portas, porque na realidade as portas têm que ser da mesma formatação das que nós tínhamos, porque é um prédio tombado. Então são acho que 12 janelas e umas 8 portas, fiação, forro e o piso. O piso é cimento queimado, então é bem tranquilo, né? E pintura. Não é uma obra gigante que vai demorar anos, porque essa parte inicial que foi
O restauro do teto, esse que é o mais demorado, já está pronto. Então, é uma obra rápida. É o tempo de burocracia mesmo, de execução. E torcer para que eles liberem rápido, né? Esse é o nosso sonho. Tá certo, nós ouvimos e assistimos aqui o secretário municipal de Cultura, Luiz Fonseca, trazendo pra gente aí, depois dessa tragédia com o Museu Nacional do Rio, um diagnóstico da situação dos 4 museus municipais, também do Teatro Municipal e do Sambódromo. Secretário, eu queria te agradecer pela presença e pelos esclarecimentos aqui pro nosso ouvinte, telespectador da TV e Rádio Câmara. Lidiana, é um prazer estar com vocês sempre. Chamar, eu venho correndo, viu? Eu gosto muito de estar com vocês e é o momento que a gente tem de levar à comunidade as informações importantes para que todos saibam. Ok, obrigada mais uma vez. A gente agradece também a sua sintonia e até a próxima.